Olá pessoal, bom dia. Olá, bom dia. Operação da polícia leva para a cadeia suspeitos de tráfico de drogas e assassinatos. Susto no autódromo da Serra. Pneu de um carro da competição soltou, subiu 15 metros e atingiu um homem na arquibancada. Agente penitenciário e a mulher dele vivem momentos de terror dentro de casa em Jardim da Penha, Vitória. Ele foi torturado, levou pancadas e choques elétricos. A mulher por pouco não foi estuprada. O agente diz que negou regalias a detentos e agora sofre represália. Bebê é internado com graves ferimentos. A criança sofreu traumatismo craniano. Há suspeita de maus tratos dentro de casa. Motoboy morre vítima de acidente. Ele teria avançado o sinal vermelho durante entrega de lanches em Vila Velha. E o fim de semana foi marcado por outros acidentes envolvendo motociclistas. Na Serra, a vítima morreu depois de bater num caminhão. E na edição de hoje você confere também oportunidades de emprego. Não deixe de ver as ofertas que o TN traz nesta segunda-feira. Nós voltamos rapidinho, amigos. No cruzamento marcado pela imprudência, mais um acidente e a morte de um motoboy que trabalhava na entrega de lanches em Vila Velha. Testemunhas contaram que a vítima teria avançado o sinal vermelho, bateu num carro e foi arremessado para a calçada. O acidente aconteceu neste cruzamento da Avenida Hugo Musso com a Rua Alda Siqueira Mota, na Praia da Costa, em Vila Velha. A frente do carro ficou completamente destruída com o impacto da batida. Na moto estava Felipe Siman Bastos, de 34 anos. Ele morreu na hora. Felipe era motoboy e fazia entrega de lanches quando foi atingido pelo veículo. O motoboy seguia na Avenida Hugo Musso e, segundo testemunhas, o acidente teria sido causado porque ele passou pelo cruzamento, avançando o sinal vermelho. Ele acabou avançando o semáforo, o motorista do carro não teve culpa nenhuma nisso aí. Infelizmente ele foi imprudente, o que ocasionou o acidente. O motorista do carro não quis gravar entrevistas. Muito abalado, ele precisou ser atendido por uma ambulância do SAMU. Esta mulher, que mora próximo ao cruzamento, conta que os acidentes acontecem praticamente todos os dias no local. A maioria das vezes por conta da imprudência dos motoristas. É claro o quanto as pessoas não respeitam sinais. Não é culpa de sinal nada, é nossa, porque a gente quer tentar economizar tempo. Está cada vez mais nítido que as pessoas não têm consciência do valor da vida. Para o Charleston, que também é motoboy, o local é perigoso, mas falta atenção e mais cautela por parte dos motoristas. Cautela, essa é a palavra. Porque aqui a gente corre risco o tempo todo, mesmo se a gente estiver andando certo, a gente corre risco. Mas numa eventualidade dessa, quanto mais cautela é melhor. Olha, trânsito e pressa em uma combinação ainda mais perigosa num cruzamento como esse, onde o risco é maior. Mais prudência os motoristas, não é isso? Com certeza. E olha, um agente penitenciário foi torturado por bandidos dentro de casa em Vitória. Ele levou pancadas e choques elétricos por quase 40 minutos. A mulher do agente, por pouco, não foi violentada. Pois é, o agente afirma que tudo aconteceu porque ele teria negado regalias a detentos que se identificaram como membros do PCC. Depois disso, começou a receber várias ameaças. Informações pessoais do agente teriam sido repassadas para os criminosos. O agente penitenciário de 41 anos passou um domingo de fogo. Foi acordado com um tapa na cara por 2 homens encapuzados que invadiram o apartamento dele. Eu estava dormindo, eu acordei com um deles dando um tapa na minha cara e apontando a arma e mandando eu levantar. Eu tomei um susto, né? Acordei perdido, não sabia o que estava acontecendo. Levaram minha esposa para outro quarto, amarraram ela e mandaram eu deitar no chão, me espancando, me batendo muito, me chicotearam. Choque, ficaram me dando meia hora de choque em mim. Um deles quis ir para o quarto para tentar violentar minha esposa, o outro não concordou, então eles entraram em discussão. Tudo por causa de uma denúncia que fez há cerca de 3 meses, envolvendo membros do primeiro comando da capital, o PCC. Alguns presos que eu estava conduzindo, que se denominavam, né, do PCC,
exigiam que eu desse algum tipo de regalia para eles, com acesso a telefone, falar com familiares, e eu e a nossa equipe nos negamos, falando que isso não era permitido, que isso não era autorizado, que eles não teriam. Eles pegaram e falaram assim, rapaz, você tem que entender que isso aqui é PCC, é outro esquema, se tem diretor do sistema prisional de vocês que fecha com a gente, se tem a gente que fecha, por que você quer bancar o herói? Eu falei assim, não é questão de bancar o herói, né? Nós vamos fazer o certo e não vai ser permitido. Ele falou, não, beleza então, você vai colher as consequências disso aí. A partir daí minha vida virou um inferno. O agente transformou essa ameaça em denúncia que foi registrada na Corregedoria das Sejus. A partir desse registro, a vida dele virou um tormento só. Fizeram ameaças por mensagem de texto, mandaram para o meu telefone, mandaram cartas me ameaçando na minha casa. E cheguei aí na delegacia, desde duas queixas na Polícia Civil, das ameaças, tanto por bilhete quanto por mensagem de texto, mas também nada foi feito, a Polícia Civil nunca me chamou para me ouvir, nunca tomaram nenhuma providência. Procurei a Corregedoria da Sejus, informando o que estava acontecendo. O corregedor da Sejus falou para mim que iria arquivar o meu caso, porque isso aí é da competência da Polícia Civil e ele não ia se envolver nisso. E de lá para cá eu fiquei abandonado, ninguém me deu apoio. E o que estava previsto, o que poderia acontecer, aconteceu. Todos os bilhetes e ameaças citavam o PCC. O agente penitenciário está há 6 anos na Sejus. Hoje ele se sente sozinho e vulnerável. Tem convicção, mais do que nunca, que o PCC está infiltrado no Estado e no próprio círculo de colegas dele. Tem servidor público da Secretaria de Justiça envolvido com eles. Porque tem informações que só servidor da Secretaria que trabalha lá ao meu lado teria para passar para eles. Já fui no Ministério Público, entreguei uma denúncia, essa semana eu vou voltar agora com essa nova queixa e vamos ver o que eles fazem. A informação que os bandidos mais queriam dele, o nome do diretor e dos colegas que fecham com o PCC, ele não tem. Mas diante de tudo que passou, agora tem certeza que o comprometimento e a força do crime são verdadeiros. E por isso já pensa em ir embora do Estado. Eu já não sei o que fazer, porque você pede ajuda na Polícia Civil, ninguém faz nada. Você vai na corregedoria da sua secretaria, se ouve do seu corregedor que ele também não vai fazer nada, porque isso aí não é função dele, eu já não sei o que fazer. Eu sigo as normas e o Estado me criou um problema e o Estado me virou as costas, não faz nada por mim. Olha, Jorge, que nós ouvimos aí uma denúncia gravíssima. Mas muito grave isso daí. Gravíssima. A Secretaria de Justiça disse que não há indícios de ameaças a inspetores penitenciários por parte de grupos criminosos. Pois é, disse ainda que o caso está sendo acompanhado pela Diretoria de Inteligência e que o servidor está ausente do trabalho sem justificativa desde o último dia 9. Mas, em virtude do que ele está dizendo aí, ele vai trabalhar para quê? Para morrer? É isso que eles querem? Bom, susto no Autódromo da Serra. Uma pessoa que assistia à competição foi atingida pela roda de um carro. O homem estava na arquibancada e teria tentado proteger os filhos. Pois é, imagina a situação, né? Que coisa. A roda se soltou quando um dos pilotos tentava fazer uma ultrapassagem. O carro bateu em outro veículo, o pneu subiu cerca de 15 metros e quicou numa tenda antes de atingir a vítima. Esse homem foi atingido nas costas por uma roda de um carro que estava na competição no Barródromo na Serra. Após uma curva sinuosa, a roda traseira de um dos carros dos competidores soltou e acertou um homem que estava assistindo ao campeonato. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Jaime Santos Neves. Quem estava no local conta que o acidente poderia ter sido mais grave. Essa funcionária pública disse que o homem tentou proteger os filhos. Subiu alto, depois ela rodou. Na hora que ele viu que vinha a roda, tinha 2 filhos. Tinha uma menininha e um menino. Aí ele virou as costas para proteger os filhos. Bateu nas costas do rapaz de leve assim. Aí saiu o chinelo dele, o cigarro dele caiu no chão. Aí ele saiu cambaleando e caiu no chão. Ela mesma se jogou no chão com medo de ser atingida e chegou a machucar a mão. Porque a reação que eu tive foi de cair no chão, aí machucou a mão, aqui, ó. O evento era mais uma etapa do Campeonato Capixaba Velocidade na Terra. Olha, a Federação de Automobilismo do Estado afirmou que o incidente foi atípico e nunca tinha acontecido antes durante as competições. Também disse que a pessoa atingida estava na área externa do barródromo. Mesmo assim, a ambulância e o médico contratados pelo evento foram deslocados para atender o homem atingido pela roda. O evento foi interrompido e só recomeçou depois que a vítima foi levada para o hospital. Olha, família, amigos e vizinhos ainda tentam entender
um duplo assassinato em Santa Rosa, Cariacica. Tio e sobrinho foram mortos a tiros na distribuidora da família. Bruno jogava baralho e Cleiton chegava de uma entrega quando foram surpreendidos pelo assassino. O crime aconteceu dentro deste bar, que também é uma distribuidora de bebidas e localizada no ponto final do bairro Santa Rosa, em Cariacica. As vítimas são o preparador de sucata, Bruno Oliveira de Gasperi, de 32 anos, e o sobrinho dele, o entregador Cleiton de Araújo de Gasperi, de 20 anos. Eles estavam jogando baralho. Era o final da tarde de sábado. Na porta do bar estavam uma criança de 7 anos e outras 2 pessoas. De acordo com informações de testemunhas, o assassino chegou de moto, parou o veículo aqui, desceu e foi em direção ao bar. Ao chegar aqui, ele acabou colocando a arma na cabeça de um dos clientes que estavam aqui. Um jovem de 19 anos que imediatamente ficou paralisado. Não conseguia sair do lugar. O assassino então continuou e foi lá para dentro, onde Bruno estava jogando baralho com outros familiares, outros parentes. O assassino teria falado uma frase apenas. Mirando no olho de Bruno, disse: "E aí?" Bruno então respondeu: "E aí o quê?" Foi quando os tiros começaram. De acordo ainda com testemunhas, Bruno tentou se fazer de morto, deitou no chão, mas não teve jeito. O assassino continuou disparando e um desses disparos acabou atingindo o corpo de Cleiton, que saiu correndo por trás, aqui pela rua, e foi pedir ajuda lá embaixo, perto de onde estava acontecendo um culto. As pessoas tentaram socorrê-lo. O SAMU foi chamado. Bruno não teve jeito, morreu aqui dentro. Cleiton acabou morrendo quando chegou no hospital, não resistindo ao ferimento. Uma outra informação que foi passada para nós é que por volta das 9 horas da manhã de sábado, possivelmente a mesma pessoa esteve aqui no bairro. Estava, na verdade, aqui na rua, onde, na frente aqui do bar, disparou várias vezes para o alto. A suspeita das pessoas aqui é que tenha sido a mesma pessoa que um pouco mais cedo veio dar um recado. O duplo homicídio chocou a todos os vizinhos. Bruno era muito querido no bairro. Tinha um filho de 6 anos que estava perto quando ele foi atingido. Por pouco, o menino não viu o pai ser assassinado. Na rua, a sensação é de que Bruno tenha sido morto por engano. Não consigo entender, porque ele era uma pessoa sem explicação. Ótimo vizinho, um pai maravilhoso, o Bruno. Então eu não sei o que dizer, que ele era uma pessoa especial para todo mundo, sem defeito. Eu, na minha opinião, para mim ele foi simplesmente enganado. Olha, a gente nunca esperava isso acontecer, porque eles são as pessoas trabalhadores e até então eles não teriam problema com ninguém aqui no bairro. São as pessoas reservadas, caladas, então ninguém está entendendo por que aconteceu isso. A família de Cleiton também não consegue ver o motivo que justificasse a morte do rapaz. Ele trabalhava há 2 anos com um outro tio, o dono da distribuidora. A irmã acha que ele pode ter sido atingido por uma bala perdida. Ela prefere não aparecer, mas conta que o rapaz havia acabado de chegar de uma entrega quando o crime aconteceu. Eu quero que a justiça seja feita, entendeu? Porque, poxa, eles eram uma pessoa super tranquila, não tinha encrenca com ninguém, trabalhadores, não usava droga, não tinha vício em nada, nunca arrumou confusão, as pessoas super tranquilas. A gente está até agora sem entender o porquê isso. Era um menino super tranquilo, quieto. Fazia nada com ninguém, só trabalhava. Quando eu estava de folga, eu gostava de sair com os amigos dele, mas nada. Pois é, a nossa equipe foi ao bairro, conversou com vários vizinhos e todos foram unânimes em dizer que eles não tinham nenhum problema ali, que eram tranquilos. É complicado, a gente viu aí a família sofrendo, uma criança de 6 anos sem entender a morte do pai, vizinhos inconformados. Que se apure com rigor e que venha uma resposta rápida por parte da polícia. Pois é, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação. Até agora, ninguém foi preso e denúncias devem ser feitas pelo 181. Olha, mais um acidente envolvendo um motociclista, desta vez na Serra. Testemunhas contaram que o piloto seguia em alta velocidade e acabou atingindo um carro que estava estacionado de forma irregular em Avenida de Jacaraípe. As
As imagens mostram um motociclista no chão. A perna do cara, a situação como ficou aí, ó. O cara bateu no fundo desse carro aqui, ó. Parte da traseira do veículo atingido ficou quebrada. Tá parado no acostamento aí, no lugar que você tá vendo inadequado aí, ó. E infelizmente o cara de moto veio e colidiu na traseira do Bro. A frente da moto destruída. Esse homem viu o acidente e contou como tudo aconteceu. Nós estávamos sentados ali vendo a corrida e deparamos que tinha uma carreta e uma doblô parada. Aí a gente viu um barulho. Quando fomos ver, tinha um motoqueiro no chão, com a perna já quase na cabeça, né? Que bateu atrás da doblô, que estava totalmente estacionado errado, que a carreta fica tampando a doblô. Eu acho que o motoqueiro não viu e acabou batendo atrás da doblô. O acidente aconteceu exatamente aqui no início da tarde deste domingo. Segundo testemunhas, o motociclista seguia em alta velocidade no sentido Laranjeiras quando bateu na traseira do veículo. Esse vendedor ambulante disse que o motociclista ficou bem machucado. Quando eu cheguei, já estava cheio de gente. Aí, quando eu vi, o rapaz da motocicleta estava no chão, com a fratura exposta, com 2 pés quebrados, e a moto estava caída do outro lado. Olha, testemunhas confirmaram que o motociclista seguia em alta velocidade. Pois é, não combina, né? Não tivemos acesso ao estado de saúde dele, mas nossa equipe também conseguiu confirmar que ele foi levado consciente para o hospital. Perseguição e troca de tiros entre polícia e suspeitos hoje de madrugada em Vitória. A viatura da PM foi atingida por 6 disparos. Nenhum policial militar se feriu na operação. 2 bandidos acabaram baleados. Olha só o resultado da ação criminosa. No para-brisa da viatura, 6 marcas de tiros. O veículo foi alvo dos suspeitos durante uma abordagem a um veículo em Tararé, Vitória. Os ocupantes tinham acabado de sair de um baile funk no Morro de São Benedito. Houve perseguição e troca de tiros. Um policial que estava de serviço no CIODES acompanhando o movimento das câmeras, ele conseguiu perceber uma movimentação estranha, então ele solicitou que a gente abordasse esse Astra. Os integrantes do carro desceram e alguns deles pularam por cima dos muros das residências que tem ali em volta. Enquanto a gente fazia as buscas ainda no local, procurando se tinham deixado cair alguma coisa, a gente recebeu uma segunda ligação informando que um senhor tinha sido roubado. Ele teve a Hilux dele roubada próximo do local. Uma viatura nossa que passava pela Reta da Penha se deparou com um carro com as mesmas características e começou o acompanhamento desse carro. Os indivíduos estavam na Hilux, eles bateram com o carro no muro de uma residência, abandonaram o veículo e tentaram correr para dentro de um beco. Enquanto eles corriam, eles dispararam diversas vezes em direção à viatura da polícia. Nenhum dos policiais foi ferido, graças a Deus, eles conseguiram sair da viatura antes que os disparos atingissem. Então eles iniciaram um revide dos disparos que eles estavam recebendo. Um dos indivíduos que estava fugindo, ele foi atingido no pé direito. O outro, ele se jogou no chão e se entregou. E o terceiro indivíduo que estava no carro conseguiu correr até o final do beco e evadiu da gente. Ele não foi encontrado até o momento. Com os suspeitos foram apreendidas 4 armas, 2 eram falsas. A vítima do assalto passa bem, está bastante abalada, mas não sofreu nenhum tipo de lesão, nenhuma injúria. Estava chegando na empresa, era 4h28 da manhã. Aí o cara abriu o portão, eu fui dar ré, meteram 3 armas na cabeça e levou. Perdeu. Puxou pela camisa, jogou no chão e levou o carro. Ou seja, um trabalhador saindo às 4 da manhã para trabalhar e é surpreendido dessa forma. Um dos suspeitos detido foi ferido de raspão. O outro foi levado para o Hospital São Lucas, onde deve passar por uma cirurgia. E agora, o nosso assunto é a transferência das famílias que ficaram desalojadas depois da reintegração de posse em Vila Velha. Elas estão abrigadas numa escola que teve as aulas suspensas. A transferência começa amanhã. Hoje a Prefeitura faz uma visita de vistoria no CRAS de Morada da Barra, local que vai abrigar 19 famílias. Quem traz os detalhes é o repórter Luciano Rosetti. A gente espera que tudo se resolva da melhor forma possível, né?
Olá, George. Olá, Ingrid. Exatamente, nós estamos aqui num espaço destinado para receber essas famílias que, por enquanto, estão abrigadas numa escola daqui da região de Morada da Barra, em Vila Velha. Esse local aqui, como a gente está vendo muito bem, é o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social. 19 famílias ao todo virão para cá a partir de amanhã. A gente vai mostrar aqui um quarto para vocês, só para mostrar que já está quase tudo finalizado, né? Esse quarto aí vai receber 4 pessoas de uma mesma família, tem camas estilo beliche, né, tem instalação de luz elétrica, porta, janela, enfim. Mas aqui ao lado nós temos um outro quarto, esse é o quarto 06, a gente vai mostrar agora o quarto 05, que também está todo preparadinho, né? A luz elétrica já inclusive foi ligada, né, já está funcionando, temos aqui mais camas estilo beliche, portas instaladas, janelas instaladas, só lembrando que essas famílias, por enquanto, estão nessa escola que teve as aulas interrompidas durante 10 dias, né? Já faz 10 dias aí que as crianças, os alunos estão sem aulas nessa escola por causa desse abrigo, né? Por ter virado esse abrigo, né, para essas famílias desabrigadas e desalojadas. Esse espaço aqui vai receber essas 19 famílias a partir de amanhã, é um espaço bem amplo que a gente vai mostrar aqui também, Diego. Ó, tem banheiros, tem um amplo espaço aqui, né, para crianças brincarem, né? Existem muitas crianças aqui, enfim. Só para a gente lembrar, no mês passado a Polícia Militar cumpriu um mandado judicial e retirou cerca de 40 famílias de um terreno daqui de Morada da Barra, em Vila Velha. Essas famílias foram realocadas para diferentes áreas e 19 delas foram encaminhadas para essa escola. A gente está aqui na presença da secretária de Assistência Social do município, Ana Cláudia Simões. Secretária, essas famílias virão para cá amanhã, já está tudo prontinho, tudo preparado. O que a Prefeitura fez por essas famílias? Boa tarde. Boa tarde. Realmente a Prefeitura entrou aí com uma proposta como solução a esse problema, né? Porque a Prefeitura, na verdade, não é parte no processo, é uma ação judicial envolvendo particulares, né? Que foi acatada a decisão de reintegração de posse e essas famílias foram retiradas porque foi considerado ganho de causa do autor da ação. Porém, essas 19 famílias ficaram sem ter para onde ir e, por decisão judicial, foram alocadas na escola Darcy Ribeiro, aqui em Morada da Barra, e agora, por também decisão judicial, estão sendo realocadas para esse espaço, onde a segunda etapa do CRAS, né, de obras do CRAS, seria desenvolvida agora no início do ano que vem. Então, a gente teve que, em 10 dias, aí, a Secretaria de Obras conseguiu preparar esse alojamento que termina hoje, a finalização dos últimos retoques, né, para receber essas 19 famílias, porque a gente precisa liberar o espaço da escola, né? Como a gente falou agora há pouco, são cerca de 40 famílias no total. 19 virão para cá, né? Quase metade, mais ou menos. As outras famílias vão para onde? Quem vê isso é a Prefeitura, é a Justiça? Não, seria realmente a Justiça, porque era uma área privada, não era uma área pública, né? E aí os moradores dizem que compraram, que é legítimo, né? O proprietário diz que é invasão, então a Justiça está avaliando isso e decidiu o ganho de causa em favor do proprietário. Então, essas famílias que estavam na escola, que se tornaram um problema por falta de habitação, a gente está entrando com essa habitação provisória. E o restante do processo vai correr mesmo via judicial, as famílias questionando, recorrendo, sei lá, solicitando alguma indenização, né? Aí é um processo realmente judicial. A Prefeitura está entrando com essa ajuda, né? Já que o problema foi criado quando realmente interrompeu as aulas na escola. Essas famílias que estão, por enquanto, na escola, ficaram lá até hoje, né? Amanhã, de manhã logo, virão para cá, serão realocadas aqui e com todos os pertences e tudo mais. Isso. Agora, e com relação às aulas da escola, já são 10 dias que as crianças, os alunos estão sem aulas na escola. Isso vai ser reposto? De que forma? Quem está vendo essa questão? Certo. O nosso secretário de Educação, o professor Roberto Belli, que já garantiu que não vai haver prejuízo ao calendário escolar, que essas aulas vão ser repostas no decorrer dos meses para findar o calendário. E é muito importante também ressaltar que, apesar de não ser parte do processo e estar entrando, na verdade, como solução à Prefeitura e não, né, na concepção de ter causado o problema, a gente, independente das 19 famílias que estão aqui, a gente fez para todas as que estavam
na região e que nos procuraram. Cadastro único, encaminhamento, o Cine esteve presente na escola, cadastrou todos para o mercado de trabalho. Nós oferecemos também os encaminhamentos para a rede de saúde, para programas habitacionais. Então, nós estendemos o serviço da assistência social dentro dos protocolos legais para todas as famílias que disseram que estavam na ocupação e que nos procuraram. O alojamento é que o juiz determinou que fosse para as famílias que estavam abrigadas na escola. Secretária, muito obrigado. A gente acabou de falar com a Ana Cláudia Simões, secretária de Assistência Social do município daqui de Vila Velha. Como a gente mostrou agora há pouco, né, George e Ingrid, tá tudo bem prontinho. Esse quarto aqui tá prontinho, o Diego tá mostrando aqui mais uma vez, né, luz elétrica instalada, camas, portas, janelas. É um espaço bem amplo para receber as 19 famílias que serão encaminhadas para cá a partir de amanhã. As aulas, como a secretária ressaltou muito bem, serão repostas paulatinamente, né, ao longo desse ano. Ingrid e George, com vocês. Obrigada, Luciano. Pai é preso suspeito de agredir o próprio filho em Cariacica. A criança tem menos de um mês e já foi encaminhada ao hospital com ferimentos no corpo pelo menos 3 vezes. No último atendimento foi constatada uma fratura no crânio. O estado de saúde do bebê é grave. O pai nega a agressão e é defendido pela mulher, que coloca a culpa no outro filho do casal, um menino de 5 anos com autismo. Na frente de casa, a mulher surta e com uma faca na mão ameaça tirar a própria vida. O marido dela foi preso por suspeita de maus tratos ao filho recém-nascido. A criança deu entrada no hospital em Cariacica quase morta. Essa é a 3ª vez que o bebê é encaminhado pelo próprio pai para o hospital. O açougueiro não soube explicar direito como a criança ficou machucada. Ele acabou se enrolando e os médicos não acreditaram nas explicações dele. O pai foi preso e trazido aqui para o DPJ de Cariacica. O último boletim médico informou que a criança estava com traumatismo craniano entre a vida e a morte. O caso aconteceu no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Mandaram o conselho tutelar para cá, pegaram, levaram meu esposo pro DPJ, mas ele não agrediu a criança. O erro dele foi saber que eu tomo remédio controlado e deixar a criança comigo. Os vizinhos do casal disseram que as brigas entre os dois são frequentes. Até mesmo a mãe, em ataque de fúria, já teria agredido um dos filhos. Depois da confusão, quem apareceu no local foi o conselho tutelar, que, segundo os moradores, já havia sido acionado outras vezes. Os vizinhos pedem a internação da mãe e o recolhimento das crianças. Ela pega óleo de motor queimado, enche a boca de arroz cru e bebe com óleo queimado. Uma pessoa dessa é normal? Tem a criança, o mais velho, que tem problema neurológico, eu creio que ele é autista, né? E a mãe também está passando por transtornos. Eu tive a oportunidade de ver o papel dela do hospital sumário de alta, no qual está escrito que ela teve eclâmpsia grave. E a lista de medicamentos o qual ela toma. Então, quer dizer, eu não vejo nela condições para estar cuidando da criança. Que loucura, hein? Uma história muito triste. Apesar da revolta da mãe, que afirma que o marido é inocente, ele foi encaminhado para o presídio. O Conselho Tutelar está acompanhando o caso. Hoje cedo, o outro filho do casal, de 5 anos, foi entregue aos cuidados de uma tia. Os conselheiros alegam que a mãe sofre de transtorno mental. O recém-nascido continua internado no hospital infantil, acompanhado do irmão mais velho, de 18 anos. O conselho afirma que não foi acionado nas outras ocasiões. Ou seja, todo mundo precisa de tratamento, pelo que a gente viu, né? Um motociclista morreu durante um acidente na BR-101, na Serra. A batida envolveu uma moto e um caminhão-baú. Aconteceu na altura do bairro Barcelona. O motociclista e o veículo ficaram presos embaixo do caminhão. O condutor da moto morreu na hora. A dinâmica do acidente e o nome da vítima não foram informados. Apesar da gravidade da batida, o trânsito não precisou ser interditado. Infelizmente, é mais um motociclista que se torna vítima do trânsito. No final de semana, outras 2 mortes envolvendo motos também foram registradas no estado. Em Linhares, a moto bateu numa carreta que saía de um posto de combustível. O veículo e o condutor foram arrastados por alguns metros. O acidente foi na BR-101, no distrito de Bebedouro.
O homem morreu na hora. Já em Colatina, a batida envolveu 2 motos. O condutor, identificado como Alvimar Rodrigues de Souza, de 48 anos, também morreu na hora. Outras 3 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu na rodovia ES 080. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. E a segunda está movimentada no mercado de trabalho. Tem contratação imediata. São vagas para consultor de vendas, comprador, auxiliar de serviços gerais, assistente de marketing, repositor e manipulador. Leve o currículo na rua Aurora, número 65, na Glória, em Vila Velha. Olha, com a chegada da temporada de fim de ano, as empresas de ônibus reforçam o número de contratações. Uma delas está oferecendo 200 vagas para o período de alta temporada. Pois é, hora de aproveitar a oportunidade. O emprego é temporário, mas quem se destaca pode garantir uma vaga definitiva. São chances para motorista, cobrador e agente de viagem. A Magna é cobradora. Há quase 3 meses trabalha na estrada. Era um sonho e é muito gratificante. Você conhece pessoas, você conversa com pessoas, você sabe de histórias, né? De pessoas também. E é muito gratificante, eu gosto muito. A partir deste mês, ela vai ter novos colegas de trabalho. É que a empresa que ela trabalha abriu mais de 200 vagas temporárias, já visando o período de alta temporada. São 140 vagas para motoristas, 41 para cobrador e 24 vagas para agente de viagens. Os candidatos devem se inscrever pela internet. Tem oportunidades para pessoas que às vezes têm menos experiência, tiveram menos oportunidades anteriores. Então, para cobrador, a gente avalia tecnicamente a habilidade com números, afinal de contas vai trabalhar com valores, né? Dentre outras questões, mas não exige a experiência, por exemplo, que o motorista exige, formação e experiência na condução de transporte de vidas humanas, né? E para a gente de vendas da mesma forma, é uma oportunidade que está mais acessível a todos. O processo acontece enquanto estiverem vagas disponíveis, por isso é bom não perder tempo. As vagas apresentadas nesta reportagem são temporárias, mas os contratados temporários que se destacarem podem sim começar 2019 efetivados. A gente vê muitas histórias de sucesso. A Águia Branca é uma empresa que tem tradicionalmente dado muitas oportunidades, então ao longo desses 4 meses muitas coisas acontecem e a gente pode realmente ficar com um grande número dessas pessoas. A gente não sabe exatamente dizer quantas pessoas, mas algumas delas vão ficar com certeza. Pois é, os interessados devem mandar o currículo para recrutamentoes@aguiabranca.com.br. E no lugar do título do e-mail, você precisa colocar o nome da vaga. Pois é, Jorge, tá aí uma ótima chance para quem está fora do mercado de trabalho, né? Não perde tempo não, capriche no currículo para não ficar de fora. Os donos da rua. O grupo de motoqueiros interditava a rua por conta própria para fazer rachas e manobras perigosas. Isso no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha. Moradores eram ameaçados e resolveram denunciar o caso. A Guarda Municipal acabou com a bagunça, apreendeu motos e um adolescente que bateu boca com o agente. As motos estão adulteradas. Esta, com placa de São Paulo, está com o chassi raspado e a outra nem placa tem. Elas foram apreendidas pela Guarda Municipal no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha, depois de uma denúncia de que um grupo estaria fechando uma rua para empinar as motos e fazer rachas. A Guarda Municipal foi ao local para verificar a situação e o que encontrou foi a rua Machado de Assis, em Cidade da Barra, interditada. Os indivíduos tinham a prática de colocar barricadas para impedir que os próprios moradores passassem pelo local. Essa prática delituosa, né, que pode causar danos tanto a essas próprias pessoas, também os próprios moradores ali do local. Segundo a Guarda Municipal, no local havia cerca de 20 pessoas. Todas, inclusive os proprietários das motos apreendidas, fugiram. A prática estaria acontecendo todo o fim de semana na mesma rua. Além de todas as irregularidades, de acordo com a Guarda, os indivíduos também faziam uso de drogas no local e chegavam a ameaçar os moradores. Tratava-se de uma prática rotineira, que fizeram até mesmo eles mudarem até a sua própria rota
que eles tinham o costume de passar ali todos os dias. Eles se achavam dono da rua, inclusive quando nós chegamos lá, a entrada da rua estava fechada. O menor foi detido. Ele teria debochado dos agentes da Guarda Municipal durante a abordagem. Estava a todo momento atrapalhando os trabalhos que ali estavam desenvolvidos. Já foi pedido, solicitado várias vezes que se retirassem. E ele a todo momento com sarcasmo, deboche, atrapalhando o trabalho, e foi conduzido. Fechar a rua para fazer racha, manobras que colocam a vida de moradores em risco e ainda ameaçar. Fala sério, põe abuso nisso, né? Pois é, nem guarda nem polícia podem aceitar, ninguém pode, né? No caso de novos registros, a população deve acionar o CIODES pelo 190. Segunda-feira, 1º de outubro, vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. Bandidos bancam bailes com armas e drogas em 18 bairros. Aqui na foto principal, terceira idade cada vez mais conectada. Agente penitenciário tem apartamento invadido em Jardim da Penha e é torturado. Saulo salva o fogão contra o São Paulo. Abertas 1.494 vagas de trabalho no estado. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. No AT2, a hora dos vilões nos cinemas. Simulados do Enem hoje em A Tribuna. E adeus, a rainha do rádio. Na correria do dia a dia, separar um tempinho para fazer atividade física é um desafio para muita gente, né? E uma pesquisa feita aqui no estado identificou que menos de 40% dos capixabas fazem exercícios. Olha, mas uma técnica conhecida como calistenia tem caído no gosto de muita gente, principalmente de quem não tem tempo para malhar. Os exercícios podem ser feitos em qualquer lugar, até mesmo ao ar livre. É uma ótima opção para quem gosta de se movimentar junto à natureza. O corpo é a única ferramenta utilizada para o treino. É com o próprio peso que Mariana executa as atividades. Malha a parte superior e inferior, define o corpo e melhora a condição física. Eu me sinto assim muito melhor do que se eu fizesse academia, é muito tranquilo para mim. E é uma coisa que me deixa mais disposta. Eu começo o dia mais disposta, eu começo muito cedo a fazer exercício e é bem legal. A atividade física escolhida pela Mariana se chama calistenia. O princípio básico é esse aqui que estamos vendo: utilizar somente a força corporal para executar todos os movimentos. Calistenia é atividade física, bem elaborada, só que ela é uma atividade física que não depende de espaço, não depende de equipamentos como academia, não depende de equipamentos como esporte, bola, espaguete para natação, ela independe de equipamentos oficiais. Este ortopedista explica os benefícios de utilizar a força corporal. Quando você faz algum tipo de atividade física, onde você consegue usar o peso do seu corpo, o seu índice de lesão é quase que zero. Você normalmente consegue fortalecer a musculatura, consegue ter um bom condicionamento, consegue se sentir bem, melhorando a autoestima e viver com muita satisfação. Para fazer a atividade não é preciso muito. Um lugar simples como o parque na praia ou até mesmo em casa. O importante é como o movimento é executado. O autoconhecimento que você tem fazendo calistenia, você dependeria de muito tempo numa academia ou no esporte para poder atingir. Porque você entende os seus limites corporais, você entende o seu perfil, e isso vai muito com a estética. Então, se meu perfil é cinturinha fina, quadril largo, eu consigo detectar isso muito na calistenia pela movimentação que eu faço, pelo esforço que meu braço vai ter. Então, o autoconhecimento, para mim, é a coisa mais importante em termos de atividade física usando calistenia. Além de diminuir os riscos de lesões, o exercício com a força do corpo prepara o jovem para as posteriores fases da vida. Quem está numa idade acima de 50 anos, tanto homem como mulher, ele tem que fazer atividade física moderada e constante. Esse tipo de atividade física com peso corporal, essa musculação, que eu normalmente oriento os pacientes a fazer exercício aeróbico e musculação, esse tipo de atividade física, ela está
para o paciente uma qualidade de vida muito boa, que melhora bem as suas condições funcional do dia a dia, a sua condição física fica muito boa, normalmente ela evita lesões, você não vê nesses casos o paciente ter lesões, e normalmente ela consegue ganhar um condicionamento onde ela se sinta tão bem que melhora até a sua autoestima e vive com uma qualidade de vida muito grande. Os resultados são tão satisfatórios como malhar em academias. O meu corpo ficou muito mais definido quando eu comecei a fazer esse tipo de exercício. É uma coisa que eu queria bastante, consegui atingir meu objetivo. Pois é, a gente já sabe que fazer atividade física é muito importante para a saúde, né? Mas é importante ter o acompanhamento de um profissional da área. Sempre, né? Comece devagar, com os movimentos basiquinhos, viu? Tenha disciplina e persistência e os resultados com certeza vão aparecer. E agora com o verão chegando, né? Contagem regressiva. Pois é, 3 meses, né? Pois é, o 1º de outubro, uma segunda-feira, pode dar o pontapé inicial, né? Começa aí. A seguir, a angústia dos parentes do piloto que desapareceu há 10 dias. Ele estava acompanhado de um amigo numa asa delta motorizada. O TN mostra como estão as buscas, agora 12h28. 10º dia de buscas e nenhuma pista do piloto e do empresário que desapareceram depois de decolar de Linhares, no norte do estado. A família está angustiada, mas acredita que os dois estão vivos. Por isso, pediu ajuda ao Exército para que a procura se concentre na reserva de Sooretama. Parentes acham que os dois podem estar perdidos na mata e os militares têm experiência e autorização para atuar no local. As notícias falsas têm prejudicado a procura. O pai do piloto chegou a fazer um apelo para que a dor e a angústia de amigos e familiares sejam respeitadas. Os amigos Mike Barcelos e Douglas Lana saíram de Linhares numa asa delta motorizada no último dia 21. Eles seguiriam para o sul da Bahia, onde participariam de um encontro de pilotos. Então, olha, força para a família, boa tarde para você e amanhã a gente se encontra 11h45. E eu te espero logo mais às 6:55 da noite no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem ela, Débora Moraes, no Ronda Geral.